trabalhava num comércio antes de começar com a nossa empresa. E a gente começou numa vibe assim, de muitos amigos fazerem aniversário. E daí a gente via muitos vídeos na internet e queria fazer bolo, tipo, um amigo fez e a gente vai fazer o bolo pra testar, pra ver se fica bom e tal. E daí a gente começou a fazer e postava foto nas redes sociais e as pessoas iam perguntar: vocês fazem pra vender? Quanto que é e tal? Daí a gente começou, vamos começar a vender também pra ganhar um salário extra, porque a gente já tinha da loja que a gente trabalhava. E daí a gente começou a postar as fotos e vinha mais pessoas perguntar e mais e mais. Chegou uma hora que a gente tinha muita demanda e o tempo não tinha por conta do outro trabalho. E daí a gente decidiu sair da loja e focar só no que a gente gostava, que realmente eram os doces. E até hoje a gente ama. Meu pai sempre teve um sangue meio empreendedor. Ele sempre vendeu muito instrumento, então ele sempre, desde muito, sei lá, ele sempre tá vendendo alguma coisa. Então, isso sempre a gente já nasceu nesse meio de tá vendendo alguma coisa. E minha mãe também, ela trabalha na área de salgados também. E então a gente já nasceu num lar de empreendedor. Não, a gente não teve outra empresa, a gente começou direto nessa. Na verdade, a gente não cursou nenhuma faculdade, a gente só cumpriu o colégio normal, mas a gente ia começar a faculdade de gastronomia, porém, no momento que a gente ia começar nas duas juntas, sairia um custo muito grande para nós, e pro estudo que a faculdade abrange, não era tão necessário para a área que a gente queria, porque a gente queria somente a área de confeitaria. E como a gente aprendeu tudo pela internet, a gente foi começando a fazer, então deu certo. A gente conseguiu abrir a empresa somente com o que a gente sabia fazer. E claro que a gente foi aperfeiçoando com a prática, mas a gente não teve nenhum estudo que formasse isso pra gente. Eu possuo uma sócia. E eu também possuo uma sócia. Foi numa média de uns 2 anos, mais ou menos, que a gente começou a pensar em empreender. E daí, nesse um ano, a gente só pensou e foi calculando como que ia ser, foi pensando mesmo. E daí, depois, quando fechou esse ano, a gente falou para os nossos patrões que daqui 1 ano a gente estaria saindo para abrir o nosso negócio, até pra gente preparar mesmo a empresa, porque a gente era realmente muito próximo deles. Era uma empresa que a gente gostava bastante de trabalhar, então a gente não queria prejudicar a empresa e sair na paz, assim, vamos dizer. Então a gente avisou bem antes, então a gente ficou num período de 2 anos. A gente pensou em empreender. Quando a gente começou a ver que dava certo, a gente começou a calcular e ver assim, será que a gente vai conseguir sobreviver com isso? E daí a gente viu que dava e decidimos ir em frente. A gente começou bem do nada, então a gente, conforme a gente foi produzindo, foi fazendo, conforme o tempo foi passando, a gente foi planejando as coisas, assim, foi dividindo o serviço, a Sara ficava com uma parte do serviço, eu ficava com outra. Conforme o mês ia passando, a gente, na verdade, conforme o primeiro mês... porque, na verdade, a gente não começou com um mês fixo, assim, a gente vai sobreviver só disso. Como a gente já tinha uma outra renda, a gente ia dividindo 50-50. Mas aí, depois que a gente ficou só disso, a gente dividiu uma parte pra mim, uma parte pra ela e outra parte pra ir gerando, pra fazer estoque também. Então, essas coisas a gente foi planejando conforme a gente foi produzindo, não algo planejado antes. E a questão das funções, a gente também foi vendo que cada uma fazia melhor, né? Tu rende melhor nessa tal função, tu faz melhor isso. Então, foi dividido assim, pela qualidade, pelo que fazia melhor. Como a gente trabalhava em outro lugar, a gente usou o dinheiro que a gente ganhava nesse salário também como pra investir, assim, comprar, tipo, o forno, as formas e prateleiras, tudo coisas industriais que precisavam. E daí agora a gente também vai, pra o que a gente querer investir, a gente junta e adquire. Acredito que sim. Mas a gente pode melhorar, porque é uma evolução, assim, o tempo vai passando, coisas novas vão surgindo, a gente vai tendo ideias, inclusive temos ideias para o futuro e não vemos a hora de planejar elas, de iniciar. Na verdade, a gente nunca estabeleceu uma meta, assim, porque a gente sempre manteve o mesmo padrão, então nunca a gente teve uma baixa, assim, nas vendas, mas é porque existem também datas estratégicas, né? Existem datas que a gente realmente vende mais e outras datas que a gente mantém o mesmo padrão de vendas. Sim, nós procuramos aprender mais, a gente quer se especializar mais também com cursos e tudo mais.
E futuramente a gente quer abrir o nosso café, que é a gente já tem ideias assim que hoje a gente não vê no mercado, que a gente tem ideias para abrir esse negócio. E futuramente, depois de estar bem estabelecido assim com o nosso café, fazer um curso profissional de gastronomia para ter o diploma e tudo mais. A gente discute a respeito disso, do que a gente errou e tudo mais. A gente procura resolver e sempre na base da conversa, né? Porque daí a gente consegue resultados e chegar num acordo. A gente sempre tá presente, então a gente sempre sabe tudo o que acontece dentro da nossa empresa. A gente trabalha em média, por semana a gente trabalha 4 dias e um dia é questão de mercado e lojas de festas e tudo mais para comprar os ingredientes e produtos pra gente manter o estoque e fazer para aquela semana. Porque a gente faz o estoque toda semana. A gente não faz um estoque para o mês inteiro. Até porque às vezes a gente pode até gastar mais ou a menos. Então a gente faz toda semana. E daí por dia não chega a ser um período inteiro. Geralmente ou é só de manhã ou só à tarde, ou às vezes quando precisa de manhã à tarde e à noite, geralmente épocas de final do ano. Daí é bem tranquilo assim o nosso horário. A gente trabalha principalmente nos finais de semana e geralmente nos feriados também, porque geralmente os feriados são datas comemorativas, então o nosso foco é para essas datas mesmo, então são os dias que a gente mais trabalha, são feriados e finais de semana. Durante a semana, assim, segunda e quarta é bem tranquilo, assim, pra gente passar com a família ou dar uma voltinha com os amigos e tudo mais. E à noite, de todos os dias da semana, é bem tranquilo pra gente. A gente tira férias sim, mas não é nenhuma data fixa, nenhum mês fixo. A gente planeja no ano mais ou menos umas 2 vezes por ano, a gente faz isso. E no máximo uma semana, 2, nada de um mês inteiro. Comparado com a empresa que a gente trabalhava antes, a gente ganha menos, mas a gente é mais feliz. E a gente tem o nosso horário e também... Que a carga horária é menor. E por isso que o salário é um pouco menor do que a gente trabalhava antes, porque a gente trabalha 4 dias da semana, então futuramente a gente vai trabalhar todos os dias da semana quando a gente tiver a nossa loja, e daí o salário vai ser bem melhor. Então, pra nós tá bem de boa, assim, a gente consegue se manter legal. O lado positivo de ser empreendedor seria a flexibilidade de horários, porque a gente pode realmente fazer o nosso trabalho, é o nosso horário. E o lado negativo seria que realmente se a gente não tá trabalhando ou se a gente tira férias, a nossa empresa ela não funciona, porque se a gente não tem ninguém pra fazer aquilo que a gente faz. Porque a gente ainda não tem funcionários. Como a gente pretende ter a loja, o nosso café, então vai chegar uma hora que a gente vai ter pessoas que façam todo o nosso trabalho e a gente não vai precisar estar presente ali. Então, mas até a empresa em si a gente não pretende se aposentar nem nada, que é ter ela pra sempre. O que a gente diria para as pessoas que estão pensando em empreender, que sim, que realmente façam aquilo que vocês desejam, mas algo bem planejado, né? Por exemplo, para empresas, vocês estão em algum trabalho, mas comecem a pensar já mais naquele trabalho, tipo, não saiam do trabalho e comecem algo do zero. Já vão começando aos poucos, até para você, tipo, não arriscar no nada, assim. E qual que era o que você ia falar? E no começo sempre vai ser difícil, né? Mas pense sempre no futuro, porque um dia tu chega lá. E um lado ruim também, que alguns não saibam, mas é que como a gente é dona do próprio negócio, a gente às vezes não tem um salário igual todo mês. Então isso também é um lado ruim, porque a gente pode receber tanto para menos quanto para mais é bom, né? Mas não é aquele negócio fixo todo mês igual você sendo um empregado.